Paulo Feldman, além de diretor da Caixa Econômica Estadual, também é professor de Economia da USP e é um expert aí nessas discussões, a relação dos impactos sociais da informática justamente na área do emprego. Por que no ano passado, na lei de informática, este item de comissões paritárias, por exemplo, foi vetado na lei? Os trabalhadores estão arrependidos de não terem... Como é que está isso aí? Não, eu acredito que os trabalhadores, eles gostariam muito que aquela emenda à lei tivesse sido aprovada, mas não tiveram como evitar o veto do presidente da República, que foi lamentável que tivesse acontecido. Mas, de qualquer jeito, esse fato, o veto do presidente da República, acredito que serviu para alertar todos os trabalhadores e toda a sociedade brasileira da importância do tema. E de um ano para cá, nós sentimos que as discussões a respeito do assunto aumentaram muito. Hoje já é um consenso de que o computador e o robô efetivamente eliminam emprego. Sim. Até alguns anos atrás, ainda se discutia, haviam algumas pessoas que diziam, não, mas o computador, o robô não vão eliminar empregos, o avanço tecnológico nunca eliminou empregos no passado, etc. Hoje se sabe que isso não acontece. Aquela ideia de que a informática geraria um número grande de empregos que compensariam os empregos que ela eliminasse, se viu que é uma falácia. A gente tem hoje no Brasil, trabalhando na área de informática, como usuários e como fabricantes, cerca de 300 mil pessoas, que é um número muito pequeno de empregos, diante do número total de empregos que existem na economia brasileira, que é de 50 milhões. Agora, Paulo, falar em automação. Automação industrial, automação bancária ou automação de escritório, qual das três faixas que ou trazem desemprego ou permitem não crescer o emprego? Olha, eu acho que são três questões que devem ser abordadas de formas completamente diferentes, completamente distintas. Cada caso é um caso. A automação industrial, ela efetivamente pode provocar desemprego em algumas situações, e isso é o que a experiência mostra que tem acontecido nos Estados Unidos e no Japão, mas ela é indispensável, principalmente para um país como o Brasil, que é um país exportador de produtos industrializados em grande monta. O Brasil hoje compete com o Japão, com França, com os Estados Unidos, com Suécia, e para ganhar essa competição tem que produzir produtos de boa qualidade e de baixo custo. E para isso só existe um segredo, um remédio, que é automatizar, que é modernizar. Para isso tem que se usar robô, tem que se usar CAD/CAM, comando numérico, etc. E então é inevitável. Na automação comercial. Na automação comercial, por exemplo, ocorre algo que eu considero bastante diferente. A automação comercial, ela não é indispensável. Por quê? Porque se você não automatizar o comércio, o supermercado, o grande magazine, o que vai acontecer? Você não vai reduzir as despesas do supermercado, do magazine. Quer dizer, mas isso não vai provocar transtorno nenhum. Não é como na indústria que você perde exportações e, portanto, você também acaba gerando desemprego. No comércio, não. Todo o ganho que vai advir no comércio, da automação do comércio, vai canalizar diretamente no aumento das margens de lucro dos supermercados. Agora, quem vai ser beneficiado com isso? A sociedade não vai se beneficiar, certamente. Mas sim o dono do supermercado. Sim, os grandes empresários, os donos de supermercados, de magazines, etc. Agora, eu acho que a gente não deve ser contra a automação comercial. A história mostra que é besteira você querer ser contra a inovação tecnológica. Ela vem mesmo, é inevitável. O que nós devemos é implantar a automação comercial acompanhada de medidas que protejam o comerciário, o trabalhador que vai ter o seu emprego afetado. Implantar o seguro-desemprego no comércio, implantar a redução da jornada de trabalho no comércio. O comércio, você sabe, é o setor da economia onde se trabalha o maior número de horas. Em geral, no comércio brasileiro, se trabalha 45 horas por semana. Essa modernização, Paulo, ela também tem reflexo, por exemplo, na própria indústria, porque a indústria produz equipamentos e serviços para essa área, digamos, do comércio, seja, por exemplo, vamos dizer, os scanners, terminais de ponto de venda, tantas coisas aí que são produzidas, são insumos colocados e que avançam
rumo a desenvolvimento integrado, não? Eu diria que os grandes beneficiários da automação comercial, além dos proprietários, empresários da área do comércio, efetivamente são os fabricantes de computadores e terminais para o comércio. Efetivamente, na área de automação bancária. A área de automação bancária é uma área bastante discutível, que fica no meio termo entre a automação industrial e a automação comercial. Trouxe agilidade, trouxe... Eu vou colocar para você, Levi, os dois argumentos que existem, de quem defende a automação bancária e quem é contra. Quem defende a automação bancária levanta os seguintes argumentos, que o emprego nos bancos, nos últimos anos, tem crescido a taxas de 8% ao ano. É a maior taxa de crescimento de emprego da economia brasileira. Quer dizer, nos anos de recessão brava que nós tivemos, se conseguir crescer a 8% ao ano é algo inusitado. E os banqueiros dizem que isso só foi possível graças à automação. Se não fosse a automação, não se teria crescido a taxas tão altas. Bom, e os bancários? Os bancários alegam o seguinte, que, ok, os empregos cresceram a 8%, mas as transações, o volume de negócios cresceu a 20% ao ano. O número de cheques compensados nas câmaras de compensação tem crescido a 20% ao ano. E, portanto, dizem que se não fosse a automação, o emprego também deveria ter crescido a 20% ao ano, e não só a 8%. Então, você vê, existem esses dois lados bem polêmicos, é uma discussão que está bastante polarizada, e é difícil de se dizer quem tem mais ou quem tem menos razão. Você acha que, para o ano, com a Constituição, esses polos que hoje são controvertidos à primeira vista, assim, mas que nós temos certeza que a própria evolução fará com que elas entrem num acordo, num diálogo rumo ao desenvolvimento via tecnologia, podem na Constituição encontrar parâmetros que deem diretrizes para isso? Levi, é fundamental que isso aconteça, é fundamental. O Brasil hoje é a 8ª maior economia do mundo, nós somos o 7º maior parque de informática do mundo. No entanto, a nossa legislação está totalmente atrasada do ponto de vista social. Enquanto os 12 maiores países do mundo possuem seguro-desemprego, e o Brasil está entre os 12 maiores, o Brasil não possui seguro-desemprego. Redução da jornada de trabalho é algo que está sendo implantado hoje na maioria dos países europeus. Na França, na Itália, já se chegou à conclusão que a forma mais eficiente de se contrapor aos efeitos negativos da automação é reduzir a jornada de trabalho. Isso está sendo implantado na Europa. Em vários setores industriais da França já se trabalha 36 horas por semana. E nós, no Brasil, ainda trabalhamos, em média, 46 horas por semana em uma série de setores, porque o Brasil é o campeão mundial da hora extra, né? Então, é necessário que a legislação venha regular tudo isso, venha proteger o trabalhador, garantindo um número menor de horas de trabalho para ele, de forma que possam ser gerados novos empregos. Perfeito. Paulo, o Planin não fica muito claro nesse ponto. Uma pergunta final para você. Mas ele deixa margens que, digamos, que o governo, via a própria SEI, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, venham abordar isso no futuro, sobretudo na área da regulamentação, de profissões e tudo. O que você acha disso? Olha, o Planin, Levi, ele comenta essas questões en passant, porque ele coloca uma preocupação muito séria com todas essas questões. Quer dizer, os impactos da automação sobre o emprego é uma constante no Planin, mas o Planin não recomenda nenhuma ação. E nem poderia recomendar, porque o Planin é um plano de política industrial para um setor que é o setor de informática. Essas questões, a influência da informática sobre a sociedade, são questões que têm que ser discutidas na Constituinte. E nem caberiam no Planin, apesar de que o Planin as menciona e mostra a gravidade, mas ele não dá os passos a seguir. Isso é algo que inevitavelmente vai ter que desembocar na Constituinte.